Boa noite, meus caros, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você está nos vendo, nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre crimes contra a vida. Gente, vamos começar a parte especial do Código Penal, depois de tratarmos algumas aulas sobre a questão referente à pena. Então hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a vida, que dá início à parte especial do Código Penal brasileiro. Nós sabemos que existem 4 crimes contra a vida: o homicídio, a participação em suicídio, o crime de infanticídio e o crime de aborto. Então são 4 crimes contra a vida e nós vamos estudar cada um deles. Ok? Primeiro, o crime por excelência está previsto no artigo 121 do Código Penal brasileiro, que é o homicídio. Nós temos no artigo 121 o homicídio simples, que está descrito no caput, matar alguém, que prevê no seu preceito secundário uma pena de reclusão variável entre 6 e 20 anos. Nós temos no parágrafo 1º uma causa de diminuição de pena para o crime de homicídio. A doutrina chama de homicídio privilegiado. Quais são as circunstâncias que tornam o homicídio privilegiado? Matar por relevante valor social, matar por relevante valor moral, ou o chamado homicídio emocional, quando a gente mata sob o domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima. Então essas 3 circunstâncias subjetivas, pois estão relacionadas ao motivo, têm um condão de fazer com que a pena ela seja diminuída. Nós temos no parágrafo 2º do artigo 121 as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio. Então nós temos circunstâncias qualificadoras subjetivas e nós temos circunstâncias qualificadoras objetivas. Ok? Bruno, o que significa a presença de uma qualificadora no tipo penal? Vai fazer com que os parâmetros mínimo e máximo previstos em abstrato para aquele crime seja alterado. Ou seja, o homicídio, por exemplo, qualificado, prevê uma pena mínima de reclusão de 12 anos e uma pena máxima de 30. Observe que o parâmetro em relação ao homicídio simples é alterado, que prevê uma pena de reclusão de 6 a 20 e passaria, presente uma circunstância qualificadora, a 12 até 30 anos de reclusão. Ok? E quais são as circunstâncias que qualificam o crime de homicídio? Nós temos do inciso 1 ao 5 do parágrafo 2º o motivo torpe, a promessa ou a paga, recompensa, o indivíduo mata porque motivado no intuito de receber algum valor por aquele crime, chamado de homicídio mercenário. Nós temos o motivo fútil, que é o motivo insignificante, banal, desproporcional entre a conduta e o resultado, né? O porquê daquela conduta e o resultado morte. Exemplo de um motivo fútil é uma briga
culminando com a morte de alguém em razão de uma discussão banal no trânsito. Então isso seria o que? Desproporcional, uma briga de trânsito ser capaz de causar a morte de uma pessoa. Nós temos algumas circunstâncias relacionadas à forma que o agente ele pratica o crime: asfixia, veneno, tá? Tortura, incêndio, fogo, explosivo, qualquer outra situação insidiosa ou cruel. Isso também fará com que a pena seja alterada, o crime passe a ser considerado qualificado. Nós temos o modo, traição, emboscada, dissimulação, recurso que torne o que? Impossível, difícil a defesa da vítima. Nós temos no 5 uma outra circunstância subjetiva qualificadora, que é o agente matar com o intuito de quê? De assegurar a vantagem, a impunidade, para ocultar delito anterior. São circunstâncias subjetivas relacionadas ao crime de homicídio. Nós temos também uma outra situação prevista como qualificadora, que é o feminicídio. A pena também ficará de 12 a 30 anos, que é quando o agente ele mata a mulher pelo simples fato, pela condição de ser mulher. Tá? Então isso estaria relacionado à violência doméstica, à violência familiar, a condição de mulher, ou simples menosprezo, simples preconceito. Nós temos uma outra figura qualificadora: se o agente mata, está lá previsto no inciso 7º, se o agente mata quaisquer daquelas pessoas previstas no artigo 142 e 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, e o crime se dê em razão do cargo, da função que aquela pessoa exerce. São elas os membros das Forças Armadas, agentes e autoridades da Polícia Civil, da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, agentes do Sistema Penitenciário Nacional, membros da Força de Segurança Nacional, seu cônjuge, seu companheiro ou companheira e parentes consanguíneos até o 3º grau. E se o crime, lógico, tenha sido praticado em razão do cargo, da função que aquela pessoa exerce. Então são circunstâncias que qualificam o crime de homicídio. Nós temos no parágrafo 3º o homicídio culposo. Nós temos no parágrafo 4º uma causa de aumento de pena para o homicídio, seja ele culposo ou doloso. Nos casos de homicídio culposo, a pena vai ser aumentada de 1/3 se o agente não presta socorro à vítima ou não procura diminuir as consequências do seu ato. Se o agente ele pratica o crime na inobservância de regra técnica, de ofício, de arte, de profissão. Se o agente ele foge para evitar prisão em flagrante. E no caso de homicídio doloso, a pena vai ser aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra a vítima menor de 14 anos ou maior de 60. No parágrafo 5º, há a possibilidade do chamado perdão judicial. Ok? O perdão judicial. Quando é possível o perdão judicial? Quando o agente ele sofre as consequências de sua conduta, de modo que qualquer pena se torne desnecessária. Um exemplo clássico é o pai que é responsável culposamente pela morte do seu próprio filho. Por exemplo, deixa o filho no seu veículo, esquece o filho no veículo, um recém-nascido, e aquela criança ela vem a falecer em razão da asfixia, tá? Isso seria um exemplo de possibilidade de perdão judicial. Observe que não é necessário que haja um vínculo afetivo entre o agente e a vítima.
O indivíduo ele pode estar dirigindo seu veículo, causar um acidente, vindo também efetivamente a matar, né? E em razão desse acidente, o indivíduo ele fica tetraplégico. Então só é possível o perdão judicial nos crimes culposos, de homicídio culposo. Não se admite perdão judicial no caso de homicídio doloso. Existe uma causa de aumento de pena, também é uma inovação, prevista no parágrafo 6º, se o crime ele é praticado por milícia, tá? Privada, em razão da prestação de segurança. Quem assistiu o filme Tropa de Elite sabe o que seria uma milícia, tá bom? Então, se o crime ele é praticado por milícia privada ou grupo de extermínio, haveria também a incidência de uma circunstância majorante. Aqui a pena seria majorada de 1/3 até a metade. E existem causas de aumento de pena também relacionadas ao feminicídio, que também haveria uma causa de aumento prevista de 1/3 até a metade no parágrafo 7º do Código Penal Brasileiro. A partir de amanhã nós vamos estudar cada um desses dispositivos, né? E nos aprofundarmos um pouco mais sobre o crime de homicídio. Vamos falar sobre bem jurídico tutelado, vamos falar sobre sujeitos do crime, vamos falar do tipo objetivo, ação nuclear, objeto material, vamos falar sobre o elemento subjetivo do tipo, vamos falar sobre consumação e tentativa, vamos classificar o crime de homicídio, vamos falar sobre ação penal, ok? Então, é uma breve introdução sobre os crimes contra a vida, especialmente sobre o crime de homicídio, que nos nossos próximos encontros nós vamos nos aprofundar. Um grande abraço, curtam, se inscrevam e compartilhem esse veículo de comunicação. Fiquem com Deus.